comentar também sobre esse jogo, mas se você pega um recorte da partida, você observa que duas situações de gols provocadas por falhas, né? E quando se fala por falhas, nós estamos aqui não individualizando, né? Mas na coletividade, se nós pegarmos exatamente em termos de posicionamento, principalmente o gol do Asa, foi um gol que para mim traz uma ideia muito forte dessa presença ofensiva dos dois zagueiros, né? Porque no lance do gol, tinha 3 atletas do CSE na disputa, contra 4 do Asa praticamente na marca penal. Se você vai no primeiro pau, tem também um atleta do Asa, que me parece aqui à vista o Bruno Menezes, e tinha outros 3. O Rony vem de trás, livre de marcação, e aí quando o Diego pensa, zagueiro do CSE, em fazer a cobertura, já era. A bola já tinha passado, ele totalmente perdido, um erro de posicionamento coletivo na jogada, com essa superioridade ofensiva que o Asa apresentou. Um gol aos 10 minutos, fez a equipe do Asa controlar bem as ações e funcionou muito bem as jogadas pelo lado direito, principalmente. É de se ressaltar, além da boa apresentação do Rony Lobo, mas uma partida também muito boa de outros 2 atletas, do Grafite e do Paulinho. Paulinho, lateral direito, também muito acionado pelo corredor direito, fez algumas jogadas interessantes. E aí, quando se tem as modificações do intervalo do Jaelson promove, por exemplo, 3 mudanças quando a equipe volta do intervalo. A equipe do CSE tenta na base da imposição, mas a imposição mesmo, na base da vontade, mais vontade do que técnica, né? Porque se pegarmos o jogo em si, não estamos lamentando chances frequentes. O Asa teve uma clara no segundo tempo com o Didira, a bola acabou indo para cima ali do travessão. E dentro do conceito do jogo mesmo, pelo que o Asa apresentou, o Asa até levava, antes do gol, uma situação bem tranquila, de controle, né, da partida, vencia pelo placar de 1-0. E eram as mudanças também do técnico interino da equipe do Asa, com a saída do Rodrigo Fonseca. E aí foi quando entrou o Jean Peter, naquela oportunidade, para o lado esquerdo também, dando ali uma sustentação muito forte na substituição ao Grafite, e deixava o Gabriel mais liberado para poder atacar, e foi praticamente na entrada do Jean Peter naquela situação que no lance seguinte aconteceu o gol. E pelo amor de Deus, senhores, não estou falando isso, foi promovido pelas mudanças, estou dizendo que o azar foi tanto dessas condições de mudança que o Asa tomou o gol diante daquela questão da penalidade máxima, e foi em cima da mudança que não deu nem para que a equipe pudesse ter um outro entendimento da partida, com a entrada do Jean Peter. Quando o time fazia algumas vezes uma linha de 5, tendo os 2 laterais, o Paulinho e o Gabriel e os 3 zagueiros, Rony Lobo, o Ítalo e o próprio Jean Peter, mas o Asa não conseguiu nem assimilar essa maneira de atuar e acabou tomando o gol de empate. Sobre o pênalti, necessariamente, e aí eu estou fazendo os cortes da forma mais rápida possível sobre o jogo para dar oportunidade para os amigos, mas eu gostaria de dizer o seguinte: o pênalti, para mim, a interpretação da arbitragem foi a interpretação correta na jogada. O Paulinho, quando vai para a bola, ele vai ampliando, e essa amplitude é uma amplitude irregular, porque ele usa o braço, e por mais que se diga que essa situação, o atleta está utilizando o braço para poder apoiar o corpo, mas todo mundo sabe, o jogador também sabe, que qualquer espaço que possa ser utilizado com os membros de forma desproporcional é passível de ser marcada a penalidade máxima. A cabeçada ela não ia em direção ao gol, mas é considerado pelo árbitro como um lance promissor. E aquele lance promissor poderia originar um gol de empate da equipe do CSE. Então, por essa razão, a interpretação da arbitragem foi uma interpretação coerente. O árbitro não prejudicou a equipe do Asa, tá certo, nessa situação, antes que se coloque em debate esse tipo de conceito. Não vejo dessa forma. Acho que o pênalti foi muito coerente, sim, dentro daquela condição que realmente a regra estabelece. E por essa razão, estamos falando de um jogo que terminou em empate, e como já foi colocado pelos senhores, faz o Asa cair para a 3ª colocação momentaneamente e fez o CSE subir para 5º com esses 2 pontos que já somou. O Asa, com 7, nas questões do saldo de gols, fica na 3ª colocação na classificação geral. Consegue fazer o gol numa jogada de bola parada, como o Vidalan disse, uma falha defensiva da equipe do CSE, porque o Diego ele não consegue acompanhar o Rony, que sai de trás, e aí tem também um bloqueio dos jogadores que estavam à frente do Asa. Isso é jogada treinada, a obstrução, entre aspas, por exemplo, que acontece no basquete, que lá é permitido, e aqui não foi falta, então o Rony ele levou vantagem. O que faltou para o Asa foi o controle das ações.
O time conseguiu fazer o gol, mas a partir disso, depois, especialmente no fim do primeiro, faltando 15 do primeiro tempo para metade do segundo, era um time que tentava acelerar demais a bola e não ficava com ela, para tentar segurar mais, para tentar ter a posse e controlar o jogo. E aí foi trazendo o CSE que... Na base da força, foi chegando e teve o pênalti a seu favor. Então o Asa precisa ajustar, porque não foi a primeira vez que aconteceu. É óbvio que, para mim, no que falou o Lucas, foram 9 pontos disputados, 7 conquistados, e isso estava no planejamento, então quer dizer que deu certo tudo que foi feito até o momento nesses 3 jogos pela comissão técnica do Asa, mas tem que ajustar, tem que corrigir esse ponto de controle de ações, porque fazer o gol e mudar o comportamento, mudar a postura, trazer o adversário ou entregar demais a bola para o adversário, uma hora dessas, numa jogada como foi feita do CSE, o CSE consegue fazer o gol como fez. E eu concordo com o Viderlan, muitos torcedores falaram: o auxiliar colocou 3 zagueiros. Mas se a gente for ver o gol, não teve nenhuma participação dos jogadores que entraram, porque foi Júnior e o zagueiro, agora fugiu o nome, o Jean Peter, entrando e tomando o gol. Então não foi culpa, não teve responsabilidade por conta da mudança. Foi muito mais também o posicionamento equivocado da defesa do Asa. E sobre o pênalti, eu li a regra hoje. Pra mim não foi. O Paulinho, ele não amplia, ele não faz o movimento deliberado e ele está no movimento natural de queda. A regra diz que não é para ser marcado. Para mim não foi pênalti. Então o Asa saiu prejudicado, pelo menos é meu ponto de vista. Foi um bom resultado, mas eu quero começar esse meu comentário aqui sobre esse jogo, desempatando aí essa peleja do pênalti ou não foi pênalti. Eu acho que foi pênalti. E não é só achismo, não. Para mim, eu vou explicar por que é pênalti. Quando a bola é cruzada na área e ela é cabeceada pelo jogador do CSE, ela é cortada no ar ainda com o braço do jogador Paulinho, ele ainda estava no ar, ele não estava caído no chão. Se ele tivesse no gramado, já tivesse caído no gramado e a bola batesse no braço dele, não era pênalti, porque ele não tinha como tirar o braço. Ele não tinha como tirar o braço porque ele já estava no chão. Se você olhar o lance direitinho, o jogador do CSE cabeceou e a bola, olha aí, é cortada ainda no ar, como está parada aí pelo pirulito. O braço dele, inclusive, a mão está até na frente e toca na bola. E depois é que ele cai. Ali não tem como você justificar que bateu com a bola, a mão na bola, porque você estava com o braço, você estava caído, você estava no gramado. Então, a regra diz que quando ela bate no seu braço e você está no chão, aí não é pênalti, porque você não tem como tirar o braço de apoio. Mas nesse lance não, a bola foi cortada ainda no ar. Quando a bola foi cabeceada, ele abre, antecipa o braço e mete a mão na bola. Então, para mim, foi pênalti. Com relação... Aqui é o seguinte, o André falou agora há pouco em relação à regra, e eu coloquei aqui o seguinte, que entendi ter sido pênalti o lance, porque o jogador, na hora que bate com a mão na bola, ele não está no chão. E eu recebo aqui uma mensagem do que diz a regra, e a regra diz aqui o seguinte: o texto da regra e o material da FIFA deixam claro que o braço usado no suporte para o apoio do corpo, apoiando ou não no chão, não constitui uma infração. Então, ele não estava no chão. Pelo lance aqui, pelo que diz a regra, não é pênalti mesmo assim, ó. Aí aqui diz aqui o seguinte: exceto nas situações acima, normalmente não se considera infração se a bola tocar na mão, braço do jogador, se o jogador cair
se o jogador está caindo ali, se o jogador cair, né? Ou mão, ou braço, enfim. Estiver entre o corpo e o ponto de apoio no chão, mas não estendida para longe, essa mão não estendida para longe, a mão ali perto do corpo. Não ampliou o espaço corporal. Não ampliou o espaço corporal, na lateral ou verticalmente, de acordo com o livro de regras, não é infração. Essa sua, o Viderlan, o Clevânio, essa sua leitura está um pouco confusa. Por quê? É para poder eu não ficar mais confuso ainda. É quando tá no chão, é quando tá voando, é quando tá no céu. Eu vou repetir. É quando bate, quando não bate. Eu achei até que ele abriu a mão para frente para poder cortar a bola. No lado, foi a mão para frente. Por isso que eu tô dizendo que foi pênalti. Agora, a leitura tá ficando confusa porque não sei se é quando tá no ar, no céu, no chão. Nas duas situações. Entendeu, Carvalho? Nas duas situações. Se o jogador cair, escute bem, se o jogador cair e a mão ou braço estiver entre o corpo e o ponto de apoio do chão, mas a mão não estendida lateralmente ou verticalmente, não é considerado infração. Eu continuo achando que a mão não estava estendida nem lateralmente nem verticalmente. Se cair, se ela não estiver estendida lateralmente ou verticalmente, não é infração. Tentando evitar a bola chegar e estava no alto, não estava, inclusive com o braço na frente. Para mim, ele deu margem para que o árbitro marcasse o pênalti. Mas fazer o quê? A discussão ela vai sempre para o campo da interpretação no processo. E a interpretação do árbitro, baseado com o que tem aí nesse processo, o que nós poderíamos considerar aqui, inclusive nessa discussão, era se a bola poderia ter ido em direção ao gol ou se tinha alguém por trás para poder fazer a conclusão da jogada. E aí onde se caracterizaria um lance promissor, por exemplo, se tivesse ali um atleta livre de marcação por trás do Paulinho e a bola tivesse realmente a certeza de que chegaria no jogador. O que o árbitro não pode calcular nesse momento é a intenção do que o jogador quando vai para a jogada. Por isso que digo, o lance é interpretativo, continuo mantendo o ponto de vista de que marcaria a penalidade, porque o atleta precisa também, ao mesmo tempo, quando vai para uma disputa como essa, ter ideia das consequências de suas atitudes. Se estivéssemos falando em uma falta em que a bola batesse no braço, que fosse em direção ao gol, teria que ser marcado o pênalti, porque quando se utiliza o braço numa situação como essa, e principalmente da forma como foi, se o braço estivesse frente ao corpo, não seria. Para mim, não seria. Mas na forma como foi colocada a jogada, para mim, marcaria a penalidade máxima sem nenhum receio dentro da situação. Acredito que, inclusive, a leitura do árbitro foi uma leitura interpretativa nesse ponto. Não é o fato de estar, por exemplo, o atleta caindo ou se estava com o braço, por exemplo, no solo. Para mim não é essa. Para mim, a leitura foi feita em cima do posicionamento do jogador e do posicionamento do braço dele naquele momento. Se fosse o braço colado ao corpo, junto ao corpo, ele não marcaria a penalidade. Como ele abriu o braço, ou seja para cair, para se proteger, ou seja para tentar se defender, com qualquer intenção que seja, o árbitro entendeu ali naquele momento que ele utilizou de forma irregular. É um lance rápido, né? Eu vou continuar com o que eu li da regra, para mim não foi pênalti. Porque, primeiro, a regra também diz a distância do ataque do jogador para o defensor. E se a gente vê a imagem, o Paulinho, em nenhum momento, quando a bola tá subindo, que desce, ele tá de costas, ele tá fazendo um movimento natural. Então não teve o movimento antinatural que diz a regra para marcar. Eu não vi ampliar o espaço do corpo também, então o que diz a regra para mim foi mal marcado. Mas aí, como a gente fala sobre arbitragem não sempre, mais, né? Não vai voltar e principalmente o tempo de ação, de reação do árbitro num lance desse é de 5, 10 segundos no máximo. Rápido, é né? muito rápido. Ele estava fora da área, mas ele estava de frente, né? Mas é muito rápido. Tipo, você tem que interpretar, pensar na lei e dizer não. E você tem que ter uma tomada de decisão muito rápida. Se tivesse o VAR, eu acredito que haveria uma chamada. Só que como não tem um VAR, ficou pela interpretação do árbitro. O que deixa... Com certeza teria. Isso, o que deixa muito em aberto, e é sempre, e a gente está discutindo aqui cada um com seus pensamentos, óbvio, é que se é uma regra, aí vem meu ponto de vista sobre regra. Se tem uma regra, ela tem que ser cumprida de qualquer forma. Regra, lei. Nessa mão na bola, bola na mão, sempre tem algo diferente, porque há uma interpretação. Então, como é que você vai interpretar uma regra
que tem várias nuances, que pode ser pênalti, que pode não ser pênalti. E as reciclagens são mais, as reciclagens são mais para arbitragem, Você principalmente esse tipo de lance. Tem árbitro, tem árbitro que marca, tem árbitro que entende, por exemplo, que esse tipo de situação é cabível a marcação do pênalti, tem outros que não entendem. Então isso é uma situação em que nem a própria Comissão Nacional de Arbitragem, mesmo que exista a recomendação das regras do futebol para algumas questões, mas eu entendo que os árbitros eles têm uma certa liberdade para definir, e a muleta deles é esse lado, a interpretação. Segundo a interpretação do árbitro, na interpretação do árbitro, então assim, trabalhar com um aspecto interpretativo, respeitando as individualidades, vai sempre ter esse tipo de situação que divide opiniões. Tem as pessoas que marcam, por exemplo, o pênalti num lance como esse, e tem outras que não marcam. Então eu vejo que essa situação poderia sim padronizar. Se existe uma regra no futebol, deveria ser padronizada dessa maneira. E não deixar essa bengala da ideia da margem de interpretação do árbitro. Eu concordo também. Eu acho que deveria realmente não ter interpretação. É pênalti, não é, pronto, acabou. Tem que ter uma regra, já era. Como o Vidalan disse, fixa. É isso aqui, ponto. Mas aqui é a regra. Mas aqui é a regra não pode ter interpretação contrária. É a regra, é a lei. Então a lei tem que ser cumprida. Mas tem, Clevânio, mas tem. Tem vários árbitros, tem vários árbitros. Você não vai dar esse pênalti. Você leu. A gente tá aqui parado, vendo a imagem, comentando, ainda tem discordância aqui. Imagina o cara lá. Imagine, olhe que você leu o que tá aí. Então imagine na hora da decisão, na hora do jogo, na hora de apitar. Ele pode ter entendido que ele botou o braço na mão. Botou o braço na frente para cortar a bola e abrir o braço. Vocês acham que ele errou ou não? Aí vem a interpretação mesmo estando aí no papel, a lei. Vocês acham que ele errou? Porque ela deixa a dúvida até agora para mim, eu penso de um jeito, o Vidalan acompanha, o André não, aí você já tá mudando. Enfim, aí termina ficando uma coisa que no papel não vai resolver nunca, no papel só. Então o árbitro acertou. Naquele lance lá. No meu ponto de vista, foi muito coerente e ele tem essa autonomia de ter uma interpretação. É permitido isso. Já aconteceu uma vez, duas, vai acontecer 1 milhão e vai continuar acontecendo. Se ele tem essa interpretação, né? Quer ver um exemplo disso? Peça pro Asa entrar com a representação. Pra você ver o que, é que vai acontecer, não acontece absolutamente nada nesse tipo de caso. Videlão, eu já vi lances piores. Tá aí recente agora, o árbitro, o VAR chama, e o cara disse, não, eu vou manter minha decisão de campo, que a minha interpretação é essa. Eu fiz o jogo de Vasco e Grêmio, que tiveram 2 pênaltis com o VAR e não foi marcado. Era um pênalti, viu, André? E foi muito pênalti em favor do Grêmio. Exatamente. Muito pênalti. E ele disse, não foi, não bateu, não tocou, que era do Vasco da Gama, né? Acho que foi o toque dentro da área, né? Inclusive, foi um a favor do Vasco e um contra o Vasco. A árbitra VAR, ela começou a argumentar com ele sobre regras do futebol, foi aquele lance do Piton, não foi? Não foi? Foi. Então aí o que acontece? Ela começou a argumentar baseado na regra, ele disse, não, mas do meu ponto de vista aqui, não foi pênalti, vou manter minha decisão. Então, ou seja, a interpretação do árbitro é uma situação que cabe. Não estamos discutindo a legalidade, não estamos discutindo a regra, mas não vai ser o primeiro nem vai ser o último caso nesse sentido. E eu vou dizer uma coisa para os senhores, viu, gente? Foi um lance muito difícil. Muito difícil porque você não precisa somente acompanhar a jogada, você precisa também fazer uma leitura sobre os comportamentos em campo de atletas e as ações que são adotadas naquele momento. Então, não é só basicamente ter na regra. Foi um lance muito difícil para que a gente pudesse ver a leitura, tanto é que nós estamos aqui reprisando várias vezes. E quando a bola chegou no Iveson Melo, o Paulinho já estava de frente, ó. Ele não tá de costas, não, ele tá de frente para o lance. Na hora que a bola chega, ele já tem virado o corpo. Mas vamos lá, 2 votaram contra e 2 a favor. E eu vou dar o voto de Minerva. Eu vou votar na regra. Interessante é que foi Se não pênalti, foi, né? não foi. E acabou. Vamos pro intervalo. Não muda. Vai voltar. Não muda mais. Pela regra não foi pênalti, então eu também não dou pênalti, não daria pênalti.